Renault Fluence GT, tá pensando em comprar um carro esportivo de bom desempenho, mas está na dúvida se esse carro vai atender suas necessidades, se a manutenção vai caber no seu orçamento, bem importante saber, né? Para isso, vou fazer um levantamento completo aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Fluence aqui em análise, como eu disse, é na sua versão esportiva GT com motor 2.0, 16 válvulas a gasolina e câmbio manual, ano 2014. E esse é o último ano desse Fluence GT aqui no nosso mercado. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular está em R$ 53.360. Já a tabela FIP, curiosamente, um pouco abaixo desse valor, R$ 50.959. Então, o que esses dois valores aqui nos mostram é que para as condições de conservação de quilometragem consideradas nesse vídeo que eu acabei de falar, é um veículo que está sendo efetivamente negociado e vendido até mesmo um pouco acima da tabela FIP. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela KBB, que é o maior valor e reflete um pouco mais da realidade de por quanto esse carro está sendo efetivamente negociado, você vai gastar R$ 53.906,81 para ter esse veículo na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e já aí no seu nome. Nós vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIP. Então, para um carro desse vai ficar em R$ 2.038,36. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 39,36. Seguro, que também é bem interessante a gente pensar em cotar para um carro desse. Para veículos com até 10 anos de fabricação, eu costumo fazer uma cotação, uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIP. Então, ficaria em R$ 2.547,95. Mas tenha em mente que seguro pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Para um carro desse de proposta mais esportiva, com peças de acabamento externas também um pouco mais caras, pode ser que o seguro fique um pouco mais caro também do que essa média aqui. Então, para cada realidade, esse valor pode ser maior ou menor. Falando de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso precisamos pegar o valor dele de tabela cotada exatos 3 anos atrás, ou seja, em fevereiro de 2021 esse carro estava avaliado em R$ 45.008. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.983,67, ou 4,41% de alta em média. Ou seja, é um carro que ainda não está tão inflacionado comparado com vários outros aí do nosso mercado, média de pouco mais de 12% nos últimos 3 anos no acumulado. Só que ainda não dá para a gente estimar como vai ser o preço desse veículo daqui a 3 anos para calcularmos uma possível depreciação, que é bem interessante entrar também no nosso somatório de custos anuais. Então, vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro se você quiser fazer. Vai dar um total médio anual de R$ 4.625,67, ou R$ 385,47 que você vai ter que separar ali do seu orçamento mensal para ter um carro desse aí todo regularizado, com documentação em ordem, tudo pago, tudo certinho, e não apertar nas suas despesas. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Fluence GT? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Bosch, eu encontrei aqui por R$ 171. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax,
447. Kit de velas da NGK, eu encontrei as 4 no modelo Laser Platino, que esse motor exige, por R$380. São velas um pouco mais caras, mas se pagam no médio e longo prazo por terem uma durabilidade bem maior. Pneus são nas medidas 205, 55, 17 e eu encontrei os 4 modelo Pirelli Scorpion por R$2.716. Preço um pouco mais alto, é verdade, mas são rodas de aro 17, perfil mais baixo, pneu um pouco mais largo, vai ser dessa forma. Preços de pneus também podem variar dependendo da fabricante que você escolher. Óleo de motor pega 5,4 litros considerando uma troca com filtro. Então cotei 6 litros de um Castrol Magnatec 100% sintético, API SN, viscosidade SAI 5W40, ficaram por R$348 esses 6 litros. E é muito importante que quando você estiver olhando um carro desse para comprar, você verifique o histórico de manutenção e veja se o dono anterior cuidou do carro dessa forma, utilizou o óleo correto, como é especificado no manual, porque senão é um motor que pode dar problema, inclusive até de formação de borra por utilizar um óleo errado. E não só avaliar essa parte de histórico de manutenção, mas você tem que avaliar o carro como um todo, né? Parte de documentos, está tudo em ordem, se não tem nenhum impedimento, nenhuma restrição judicial, se não tem nenhum indício de colisão que esse carro possa ter sofrido, que possa comprometer a segurança e integridade do veículo, né? E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa avaliar para cada um desses itens, para que dessa forma você faça uma análise mais criteriosa, mais objetiva, mais técnica e aumente muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no primeiro comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando aqui de correia de acessórios, eu encontrei aqui genuíno Renault com tensor já incluso por R$780, preço bem elevado. Assim como o kit de correia dentada também genuíno Renault com tensor mais poliauxiliar por R$760. É um kit que, inclusive, de correia dentada, é um pouco mais difícil de trocar nesses motores do Fluence GT, que eu vou falar mais em detalhes sobre esse motor um pouco mais à frente nesse vídeo, mas envolve uma mão de obra mais cara, envolve desmontar mais componentes para poder acessar essa correia dentada. Então fica a dica aí também. Falando de filtros, encontrei todos da Vega, começando pelo filtro de ar do motor, R$56, filtro de óleo, R$21, filtro de combustível, também R$21, e o filtro de cabine, R$33, preços bem acessíveis aqui. Já os amortecedores, encontrei os 4 Caiaba Excel G pressurizados a gás por R$1.749, preço eu diria um pouco elevado, é verdade, mas ainda nada de muito exagerado considerando o porte e a proposta desse carro. E aqui nesses amortecedores não estão inclusos kits de batentes, coxinhos, coifas, nada disso, estou falando aqui só dos 4 amortecedores. E como é um veículo de transmissão manual, não vão entrar custos relacionados à troca do fluido do câmbio. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas, fica em R$7.482. E é claro que você não vai trocar tudo isso de uma vez. Pegando um carro desse bem cuidado, por isso que eu falei que é importante fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio, porque você vai pegar um carro desse bem revisado, de cara talvez não precise trocar nem metade do que está aqui nessa lista. Talvez vai trocar ali no primeiro momento o óleo de motor com filtro, mais para frente talvez venha ali aquela correia dentada enjoada de trocar, mais para frente uns 2 amortecedores, uns 2 pneus, são custos que você vai tendo ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Esse somatório é para você ter um comparativo com outros vídeos que eu fiz nesse mesmo formato de outros carros e saber qual tem a cesta de peças mais barato, qual vai fazer mais sentido para você. Para isso eu vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo aqui, mas vem comigo que ainda tem muita coisa para a gente falar sobre o Fluence GT, agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está numa média de 5,69 o litro. E é um carro com um tanque até grande, de 60 litros de capacidade, então fica em R$341,40 para enchê-lo. E falando de consumo, para isso peguei dados oficiais. Na cidade é um carro que faz 8,1 km por litro, na estrada 13,5. Dá para chegar nessas médias na prática sem muita dificuldade, porque é um motor bem eficiente, que tem potência de sobra para o peso de carroceria, que eu também vou falar mais um pouco à frente nesse vídeo. Então, na prática, é um motor que faz
pouca força para manter velocidade na estrada, e isso é muito bom para economia de combustível. E ainda falando em dados oficiais, agora na parte de autonomia com o tanque cheio dentro de cidade, esse carro pode alcançar 486 km, já na estrada sobe para 810, uma autonomia muito interessante, é um tanque grande com um consumo de combustível razoável, então dá para fazer uma longa viagem sem precisar parar muito para abastecer, o que é ótimo. E na lista de equipamentos, que também é bem interessante a gente falar aqui, nessa versão GT Sport, top de linha, vinha com praticamente tudo que o Fluence tinha disponível. É uma versão baseada na top de linha Privilege. Então, o Fluence GT vem equipado de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, sendo que os retrovisores externos têm rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, chave presencial do tipo cartão, 6 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis de xenon, faróis dianteiros de neblina, luz traseira de neblina, além de assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro. Também vinha com um quadro de instrumentos digital, em que no centro ali do quadro de instrumentos tem um velocímetro bem grande e mostradores de temperatura do líquido de arrefecimento e nível de combustível também de forma digital. E as pedaleiras em alumínio exclusivas dessa versão GT. Na parte de som de série, vem equipado com a central multimídia da TomTom, com leitor de CD, USB, Bluetooth, comandos no volante, GPS integrado e acionamento por controle remoto, porque essa central multimídia vinha um pouco mais distante ali no painel central e não tinha touchscreen. Também o sistema de som, ele é premium, assinado pela Arcamis, com 4 alto-falantes mais 4 tweeters. É um som que tem uma qualidade superior nessa versão GT do Fluence. Falando aqui de conjunto mecânico, que é um ponto de muita dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, aqui ele é equipado com motor da linha F4R, baseado no F4R, né? Que tem várias modificações aqui para o Fluence GT, inclusive comercialmente chamado de TCE 180. É um motor de duplo comando de válvulas no cabeçote, assim como toda a família F4R, acionado por correia dentada, comando de válvulas de admissão com variador de fase, só que a diferença aqui é que ele é alimentado por tubo compressor e injeção indireta de combustível. Além disso, conta com tuchos hidráulicos e válvulas refrigeradas por nitrilo, principalmente as válvulas de escape, né? É bem importante que tenha um sistema interno ali de refrigeração para não sofrer muito com as altas temperaturas que esses motores turbo geralmente alcançam, né? E além disso, o sistema de injeção indireta é interessante aqui porque pode ser que ele não gere os melhores números de potência, mas em compensação ele previne muito mais formação de depósitos de carbono na parte de admissão desse motor por utilizar gasolina comum, o que é bem interessante. A potência aqui é de 180 cavalos a 5.500 RPMs e um torque de 30,6 kgfm a 2.250 RPMs. É torque demais para um giro muito baixo. Então lembra que eu falei que é um motor que você mantém velocidade muito fácil? Justamente por isso. Ali de sexta marcha, numa velocidade de cruzeiro, andando tranquilinho, você tá batendo ali seus 2.000, 2.200 giros. É exatamente nessa faixa que ele já está entregando todo o torque disponível. Então, você praticamente está ali com pouca carga, quase nada de carga no acelerador e está mantendo velocidade. Isso é ótimo, está gastando pouco combustível para manter 90 km por hora, 100 km por hora, isso é ótimo. Mesmo para um carro relativamente pesado, de 1.341 kg, sedã médio, ainda assim a relação de peso-potência fica em 7,5 kg por cavalo e o 0 a 100 é executado em 8 segundos. Então, quando você precisar de desempenho, você vai ter, sem sombra de dúvidas, vai ter respostas, retomadas de velocidade e ultrapassagens com muita segurança e muita tranquilidade. Câmbio manual, como eu disse, 6 marchas, é o PK0417, bem dimensionado para esses 30 kg de torque de saída do motor e com uma marcha extra para buscar uma economia de combustível quando você precisar. Da quinta marcha para baixo já são mais reduzidas para você ter mais desempenho, muito mais resposta quando também precisar. Suspensão simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira,
manutenção na média, comparado com outros carros da categoria, né, dos sedãs médios, nada aqui de se assustar, de se surpreender. E os freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. Muito bem-vindos para um carro dessa proposta. Direção elétrica com assistência variável de acordo com a velocidade, então ela vai ficando mais pesada à medida que você aumenta a velocidade, isso é ótimo. É um carro que, para manobrar, a direção é bem leve, mas quando você pega estrada, ela fica mais pesadinha e te dá mais segurança, mais confiança. Porta-malas 530 litros de capacidade, excelente para a categoria, dá para levar bagagens da família toda e ainda sobra espaço. E você ainda tem a opção de rebater parte ou todo o encosto do banco traseiro e aumentar ainda muito mais essa capacidade de carga. O Fluence GT tem como principais pontos positivos o seu motor robusto, confiável sim, se você pegar um bem cuidado com as manutenções em dia e continuar cuidando, é um motor que não tem maiores relatos de problemas crônicos. Entrega-se um excelente desempenho, com um consumo de combustível relativamente muito bom, ótima lista de equipamentos, tem praticamente tudo que o Fluence poderia disponibilizar nesse ano modelo. Ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, é um carro de boa qualidade do acabamento, painel em soft touch, bancos em couro de excelente qualidade, além dos forros de porta também material de excelente qualidade, exceto pelos puxadores das portas dianteiras que já tem um material um pouco inferior, fazem bastante ruído ali quando você pega e aperta, o que não é legal, mas é um carro que entrega excelente estabilidade com esses pneus mais largos e suspensão também mais voltada para um comportamento esportivo, que é ótimo, capacidade de porta-malas também excelente, por essas outras razões é um carro que entrega uma excelente relação de custo-benefício. Olha só, um sedã esportivo de fato na faixa dos 50, 55 mil reais em média que você pode encontrar e pode ser uma excelente opção de compra um carro ano 2014, bem interessante. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção. A manutenção consequentemente vai ser cara nesses motores turbo com maior desempenho. Falei da correia dentada, né, que tem uma certa mão de obra mais cara para ser trocada. Várias peças que nós vimos aqui também de exemplos são mais caras. Pneus da mesma forma comparado com outras versões do Fluence. Além disso, peças de acabamento externas são mais caras. Por exemplo, utiliza faróis de xenon. Se quebrar uma lâmpada, queimar um reator, são bem mais caros. Também isso encarece o seguro. São peças naturalmente mais caras de serem substituídas. É um carro que só pelo fato de ser esportivo, de entregar um ótimo desempenho, já vai ter um seguro mais elevado, que também é um ponto negativo. Baixo em relação ao solo, raspa principalmente a dianteira. Ele tem um aplique plástico, né, o famoso bigodinho ali, que dá um ar mais esportivo, só que ele fica bem abaixo do para-choque dianteiro e qualquer rampa de garagem mais alta, qualquer lombada mais alta, ele pode pegar, pode quebrar, raspar e danificar, o que também não é legal. Fluence, de uma forma geral, apresenta vários avisos de falhas eletrônicas, tem muito sensor ali para avisar qualquer fuga de parâmetro, qualquer coisinha ali que apresente problemas, ele vai avisar no quadro de instrumentos e isso aí pode incomodar no médio e longo prazo. Também bem comum de ocorrer infiltração de água no módulo do ABS, nessa linha aí Fluence, todos usando o modelo. Inclusive tem vários vídeos no YouTube ensinando como você fazer uma proteção para evitar que isso ocorra e você tenha que substituir uma peça que também é cara. Além disso, é um carro que pode apresentar descolamento do teto, né, do forro de teto, melhor dizendo, e você ter que fazer essa manutenção corretiva que também é um pouco trabalhosa, acaba sendo um pouco cara. Também alguns relatos de estalos na coluna B. Nos primeiros Fluence isso era mais comum, de 2011 a 2013, mas pode ser que alguns 2014 também ainda passem por esse problema que é ocasionado por uma falha de solda na fábrica. Então, algo para ficar ligado e também verificar quando estiver fazendo um test drive antes de fechar negócio. Por essas outras razões, é um carro de revenda mais difícil, claro, tem toda uma proposta esportiva aqui por volta, né? Então é um carro mais para quem curte essa pegada, consequentemente ele pode desvalorizar um pouco mais e ser mais difícil de você encontrar um comprador. Mas me diga você, frente a toda essa análise do Fluence GT, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. Você que gosta de um carro esportivo ou tem vontade, curte a ideia de ter um, fale pra gente o que você acha do Fluence GT. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui uma playlist com vários vídeos nesse formato, como eu prometi, para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.